Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de sistemas lineares. Estamos agora na aula número 6. Vamos abordar todos os métodos de resolução de um sistema. Nesse caso específico, sistema possível e determinado. Parte 1, SPD. Então vamos abordar aqui todos os métodos que são mais importantes para a resolução de um determinado sistema. Vamos começar com sistemas com duas equações e duas incógnitas. Depois avançaremos para 3 equações e 3 incógnitas, depois 4 por 4, e depois com um número de equações diferente do número de incógnitas. Por exemplo, o sistema 3 por 2, 3 equações, 2 incógnitas, ou 2 equações, 3 incógnitas, enfim. Nessa primeira parte, nós vamos identificar os métodos da adição, substituição, comparação e o método do escalonamento. Apesar que 2 por 2, o método de escalonamento vai ser muito parecido com o método da adição, mas quando chegarmos em 3 por 3, o método do escalonamento ele vai ser muito mais produtivo. E quando a gente pegar um sistema 4 por 4, mais uma vez o escalonamento vai trazer para a gente um conforto aí em relação aos outros, com certeza. Tranquilo? Já na parte 2, vamos analisar aí o método utilizando os gráficos de uma reta, obviamente, porque os sistemas que a gente está trabalhando é linear, com a potência 1, que se for x ao quadrado mais y ao quadrado, aí já não vai ser mais linear. Também na segunda parte vamos resolver um sistema pela regra de Cramer e a utilização da matriz inversa. Então, novamente, a gente prefere particularmente o escalonamento, que ele vai resolver todos os sistemas com uma facilidade maior, ok? Então vamos começar pelos métodos que a gente mencionou aqui. O primeiro, a adição. Só que antes, vamos entender aí quantas soluções tem esse sistema. Então, no caso específico do sistema possível e determinado, então a gente diz que a solução ela é possível, a gente consegue encontrá-la e a gente consegue determinar ela. Em outras palavras, é o sistema que apresenta uma única solução, só tem uma. Não vai existir sistema que tem duas soluções apenas, 3 soluções apenas. Ou ele vai ser SPD, tem uma única solução, ou ele vai ser SPI, sistema possível indeterminado, que vai ser nos próximos encontros, aí ele vai ter infinitas soluções. Ou é uma, ou infinitas. E a gente vai ver também o sistema impossível. Esse não tem solução, ok? Então vamos começar pelo método da adição, esse primeiro sistema, que tem duas equações e duas incógnitas. 2x mais 3y igual a 7, 5x menos 4y igual a 6. Muito bem. Veja só, ou a gente tenta somar as duas equações para sumir com o x ou sumir com o y. Vamos preferir sumir com o x na hora que a gente for fazer o método da adição. Então a ideia é o seguinte, 2 e 5, qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 5? É 10. Então vai aparecer aqui 10x e vai aparecer aqui também 10x. Um vai ser mais 10x e o outro menos 10x. Então, para isso, a gente pode multiplicar essa primeira equação por menos 5. Porque aí eu vou ter aqui menos 10x. E as outras situações a gente vai organizar, mas nós estamos primeiramente preocupando em cancelar o x. Agora, na segunda equação, basta multiplicar por 2. Aí você pode pensar, professor, eu multipliquei em cima por 5, embaixo por menos 2. Dá certo também. Porque quando você multiplica por mais 5 aqui, fica mais 10. E quando você multiplica por menos 2, aqui fica menos 10. Então a ideia agora é organizar esse sistema de forma que aqui eu vou ter menos 10x, porque menos 5 vezes 2, menos com mais é menos, 5 vezes 3 é 15y, 7 vezes menos 5, menos 35. Multiplicando a segunda equação por 2, eu vou ter 10x, menos 4 vezes 2, menos 8y, 6 vezes 2, 12. Então agora a gente pode somar essas duas equações. Então, quando eu somo essas duas equações, na verdade, menos 10x mais 10x eu posso cancelar. Vai dar 0x. Se eu somo
menos 15y com menos 8y vai dar menos 23y. Ok? Eu somo 15 com 8 e o sinal é menos. Menos 35 mais 12 vai dar negativo, porque menos 35 aqui, eu vou subtrair menos 35, na verdade eu vou somar menos 35 mais 12. Em outras palavras, posso fazer 35 menos 12 e colocar o sinal negativo. 35 menos 12 é 23. Com isso a gente consegue encontrar o y. A ideia é cancelar o x para encontrar o y. Como aqui está negativo, vou multiplicar toda a equação por menos 1 e vou ter que 23y é igual a 23. Ou seja, y é igual a 23. Como esse 23 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Ou, em outras palavras, eu vou multiplicar toda a equação por 1 sobre 23. É uma outra forma de pensar usando aí as propriedades. Multiplicando por 1 sobre 23 todos os dois membros da equação, aqui fica y, aqui fica 1. Então já encontramos o y. A ideia foi encontrar primeiramente o y. Já está aqui então o y igual a 1. Agora, para encontrar o x, nós podemos substituir nessa primeira equação, nessa segunda equação desse primeiro sistema organizado. Posso substituir aqui, pode substituir aqui. Vamos escolher a que vai dar menos trabalho. Acredito que seja essa primeira equação, porque tem um número menor, 2 e o 3. Aqui os números são maiores. Então, 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 7. Então, como a gente já tem o valor de y, a gente vai substituir no lugar do y número 1. E aí a gente resolve que 2 vezes x, 3 vezes 1, 3, igual a 7. Eu vou subtrair 3 dos dois membros da equação. Menos 3 aqui, menos 3 aqui. Ou passar esse mais 3 para lá, subtraindo. 7 menos 3, 4. Como o 2 está multiplicando o x, ele vai para lá dividindo, fica 4 dividido por 2, 2. Com isso a gente encontrou também o valor de x. Note que a solução para esse sistema ela é dada da seguinte forma. A gente coloca aqui entre chaves e também aqui eu coloco um parênteses. Somente tem x e y. Se tivesse x, y e z, a gente ia colocar aqui o parênteses com o primeiro x, o segundo y e o terceiro z. Para mostrar que o sistema aqui, entre parênteses, é uma ordenação. Sempre aqui o primeiro é o x, portanto 2, e aqui o y, 1. Se eu não colocar o parênteses, eu tenho uma solução com 2 e 1. E aí ele fica sendo só de uma variável. Por isso que o parênteses é para ordenar o x e o y. Então já finalizamos. O que mais a gente pode pensar nesse sistema? Uma outra forma é tentar organizar aqui a substituição para conferência. Veja só, se eu substituir o 2 no lugar do x e o 1 no lugar do y, a gente vai confirmar que está correta a nossa solução. Porque 2 vezes 2 é 4. 3 vezes o y, que é 1, é 3. Então 4 mais 3, 7. Ok. 5 vezes o x, que é 2, 10. Menos 4 vezes 1 do y, 4. Então 10 menos 4 é 6. Ok. Significa que esta é a solução para esse sistema. E essa solução é uma solução única. Por isso que o sistema é possível e determinado, SPD. Ok? Então esse foi o método da adição. Muito bem, vamos para o método da substituição. O método da adição é um pouco melhor do que o método da substituição, principalmente nesse exemplo. Por quê? Porque a gente vai ter que isolar alguma variável, alguma incógnita. E veja, seria muito bom que tivesse coeficiente 1, aqui multiplicando uma determinada incógnita. Mas aqui é 2, aqui é 3, aqui é 5, aqui é menos 4. Então, isso talvez faça com que o método da substituição não seja
melhor do que o da adição. Se aqui realmente tivesse o número 1, aí ele sim seria um método mais tranquilo. Mas se tem aqui 2, 3, 5 e menos 4, isso vai trazer um pouquinho mais de dificuldade. Vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos pegar o menor número 2, vamos isolar o x. Então, para isolar aqui o x, eu vou ter que 2 vezes x é igual a 7. Esse 3y vou passar para o segundo membro, menos 3y. Portanto, esse 2 está multiplicando o x. Eu passo para lá, dividindo. Fica 7 menos 3 vezes y sobre 2. Então, este aqui é o valor do x que eu isolei na primeira equação e vou substituir na segunda, nesse x aqui. Portanto, teremos 5 vezes, veja o trabalho que a gente vai ter por conta da fração. Porque se a gente tivesse aqui o número 1, ficaria mais fácil, não teríamos fração. Mas 2, 3, 4, qualquer que seja um número diferente de 1, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, no lugar do x, eu vou colocar 7 menos 3y sobre 2. Vamos só completar a equação, menos 4y igual a 6. Então, como esse valor aqui, 5x, no lugar do x, o método da substituição, 7 menos 3y sobre 2. Muito bem. Então, aqui eu posso aplicar a distributiva, 5 vezes 7 e 5 vezes menos 3y. Pense que aqui tem o número 1, e 1 vezes 2 é 2. Então, vai ficar aqui 2, 5 vezes 7, 35, menos 5 vezes 3, 15, menos 15y, menos 4y, igual a 6. Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2, ou posso multiplicar toda a equação por 2. Aí a gente elimina esse denominador. Vamos multiplicar toda a equação por 2, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro? Muito cuidado nessa multiplicação. Então vai ficar aqui, esse termo eu vou cancelar o 2, porque 2 simplifica com 2, vai ficar 35 menos 15y. Agora, menos 4y vezes 2, menos 8y. E 6 vezes 2, 12. Então, agora a gente consegue calcular o y. Veja, somando aqui, na verdade juntando, dá menos 23y. Esse 35 passando para lá, ele fica menos 35. A gente já viu no método da adição que 12 menos o 35 dá menos 23, que fica menos 35 mais 12. Aqui eu multiplico por menos 1 para deixar ali o 23y positivo, então fica 23y igual a 23. E aí a gente encontrou 23 dividido por 23, porque esse 23 está multiplicando, y igual a 1. O mesmo resultado que a gente encontrou no método da adição para y. Só que agora precisamos substituir no lugar do x. Professor, posso substituir aqui? Pode. Posso substituir aqui? Também pode. Aqui a gente não vai poder mais, porque aqui não tem x. Então, ou é nessa primeira equação ou na segunda, mas veja só, nós já temos o x aqui isolado. Então, vale a pena a gente substituir aqui. Ficaremos, então, com x igual 7 menos 3 vezes y. Então, como o y vale 1, 3 vezes 1, 3, dividido por 2. Portanto, x será igual a 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2 é 2. Tá aí então a nossa solução. Vou melhorar aqui essa solução, né? Para a gente colocar entre chaves. Então a solução é única, só que por outro método que a gente utilizou, vou abrir as chaves. O primeiro sempre vai ser o x2 e o segundo y1. Isso porque a gente só tem aqui duas equações e duas incógnitas. Na verdade, essa solução tem a ver com as variáveis, as incógnitas. Só tem duas, então x primeiro e y segundo. Exatamente
da mesma forma que a gente organizou e resolveu pelo método da adição. Tranquilo? Recapitulando, o método da adição a gente soma as equações. O método da substituição a gente isola uma incógnita, substitui ela na equação de baixo. Poderia também isolar o y na de baixo, por exemplo, e substituir na de cima. Aí a critério de cada um. Mas pelo fato de não ter o número 1 como coeficiente, isso dificulta um pouco o método. Por isso que, por enquanto, o método da adição ele é mais tranquilo para este exemplo. Na verdade, o método da adição no ensino fundamental, comparado com o método da substituição e da comparação, eu particularmente prefiro o método da adição, ele dá menos trabalho. É óbvio, se a gente tiver o número 1 aqui como coeficiente, o método da substituição também é tranquilo. Mas no âmbito geral, eu prefiro o método da adição. Tranquilo? Muito bem. O método da comparação não é um método muito utilizado, ele é muito parecido com o da substituição. Vamos fazer aqui, mas o método da adição e da substituição ele chega a ser melhor do que o método da comparação para qualquer sistema. Isso é uma situação particular. Eu entendo que o da adição ele é mais genérico, comparado a esses três. Ele resolve mais facilmente todos os sistemas. Mas existem os métodos da substituição e comparação. Então vamos abordá-los. Muito bem. Veja só, o da comparação você vai isolar uma incógnita na primeira equação, vai isolar uma incógnita na segunda equação. Isso eu estou dizendo para 2 por 2. E depois a gente vai igualar, vai comparar elas. Então, a ideia é isolar aqui, por exemplo, o x. Então, eu vou ter que 2 vezes x mais 3y igual a 7. Continuando aqui, eu vou ter que 2 vezes x é igual, vou passar o 3y para o segundo membro, fica 7 menos 3y, e aí eu isolo o x. A gente fez isso no método da substituição. Eu vou ter 7 menos 3y sobre 2. Está aí o valor de x isolado em função do y. Nós vamos também isolar aqui esse mesmo x, só que da segunda equação. 5x, vamos pegar aqui, por exemplo, igual a, vamos fazer direto, aqui a gente só copiou, né? Vamos já jogar esse 4y para lá, então vai ficar 6 mais 4y. Se você pegasse essa equação, já conseguisse jogar o 3y para lá, você não precisaria copiar isso aqui. Copiei só para organizar. Então aqui agora a gente tem que o 5 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então fica x igual a 6 mais 4y. Vou melhorar aqui o y, que não ficou organizado. 6 mais 4y dividido por 5, porque o 5 está multiplicando o x. Está aí. Então, o método da comparação é você comparar esse x com esse x. Eles são incógnitas iguais. Né? Se o x for 10 aqui, ele será 10 aqui também. Principalmente para o sistema possível e determinado. Então, eu vou igualar esse termo com esse. É o mesmo x, portanto, teremos que 7 menos 3y dividido por 2 é igual a 6 mais 4y dividido por 5. Tem duas formas aqui conhecidas. Tirar o mínimo múltiplo comum, que é 10, mas eu posso multiplicar cruzado, porque esse 5 ele está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. Esse 2 ele está dividindo, ele pode ir para lá multiplicando. Então vai ficar 5, que multiplica 7 menos 3y. Isso é igual a 2, que multiplica 6 mais 4y. Então vejam que já dá um pouquinho mais de trabalho do que o método da substituição. Vamos resolver aqui a distributiva, termo a termo. Ficaremos com 35 menos 15y igual a 12 mais 8y. Vamos tentar organizar aqui. Vou passar esse 8y para o primeiro membro e vou jogar o 35 para o segundo membro. Então vai ficar aqui menos 8y. Já vou
já fazer a operação menos 8y com menos 15y, menos 23y. E menos 35, quando eu jogo ele para o segundo membro, mais 12, dá menos 23. Note que a gente conseguiu chegar nesse mesmo resultado nos métodos anteriores. Multiplico por menos 1, 23y é igual a 23, e aí 23 dividido por 23, 1. Então já encontramos o y. Muito bem. Para encontrar o x, a gente pode substituir ou nessa primeira ou nessa segunda. Vamos preferir essa segunda. Vamos separar aqui essa situação. Então vamos pensar aqui na substituição desse x. O y nós já temos, então fica x igual 6 mais 4 vezes o y. Como o y vale 1, 4 vezes 1, 4, dividido por 5. Portanto, o x vai ser igual a 10 dividido por 5. Já podemos fazer direto, x igual a 2. Finalizamos aqui o valor de x. Portanto, mais um método que a gente organiza aí, cuja solução é a mesma que a gente obteve nos métodos anteriores. Primeiro sempre o x, sempre o parêntese aqui, e o y. Está aí a solução, utilizando o método da comparação. Então, o método da comparação não é muito usual, mas você compara os dois valores das incógnitas que você isolou. Tranquilo? Para finalizar, o método do escalonamento. O método do escalonamento a gente já viu em aulas anteriores. A gente precisa aqui deixar quantidade de zeros, né, os coeficientes iguais a zero, em ordem crescente. Então, na primeira equação eu tenho 0 coeficientes, multiplicando aqui as incógnitas. Na segunda também tem 0. Deveria ter 0 aqui e 1. Então, a ideia é colocar aqui uma escadinha, né, de forma clara, e tentar zerar este elemento aqui. Então, como que a gente vai zerar este elemento? Então, a ideia é, nós vamos trabalhar com a primeira equação em relação à segunda. Então, a primeira é sempre copiada. Nós não vamos modificar ela. Então, vamos copiar essa primeira. Muito bem. Agora, que operação aritmética, qual a combinação linear nós vamos fazer da primeira com a segunda para a gente tentar zerar 5x? Vou multiplicar a primeira linha por 5, porque o mínimo múltiplo comum entre eles é 10. Então eu vou multiplicar por 5 a primeira linha, que aí eu vou ter 10x, e vou subtrair o dobro da linha 2. Linha 1 é a primeira equação, linha 2 é a segunda equação. Se eu quero zerar esse elemento, então a operação é 5 vezes a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Notem que a linha 1, que é a primeira equação, sempre copiada. A segunda é que vai ser modificada através dessa combinação linear. Então vamos lá, 5 vezes 2x, 10x, menos 2 vezes 5x vai dar menos 10x. E 10x menos 10x, 0x. Sempre é bom colocar 0x, principalmente quando a gente entrar em sistema possível, indeterminado e sistema impossível. Agora vamos para y. 5 vezes 3, 15. Quiser fazer no rascunho, 15y. Pode deixar só o coeficiente, sem problema nenhum. Então deu 15. Menos com menos, mais 2 vezes 4, 8. Então mais 8. Na verdade é 5 vezes 3 dá 15y, mais 8y. Então é mais 23y. Para os termos independentes, 5 vezes 7, 35. 2 vezes 6, 12. 35 menos 12, 23. Qual é a conclusão que a gente tem nesse sistema agora? Esse sistema está escalonado. Então, aqui nós temos um sistema escalonado. Por que escalonado? Porque a primeira equação tem 0 coeficiente, multiplicando aí as incógnitas x, y, e na segunda eu tenho 1, em ordem crescente.
obedecendo essa ideia da escadinha aqui. Então ele já está escalonado. Todo sistema escalonado, vamos guardar essa ideia, todo sistema que já está escalonado, a solução dele é imediata. Por quê? Porque a gente já consegue encontrar aqui, por exemplo, o y. 23 vezes y igual a 23, portanto y igual a 1. Então a solução é imediata desde que o sistema esteja escalonado. Quando ele é 3 por 3 ou 4 por 4, essa situação fica mais evidente, porque você acha lá, por exemplo, 4 por 4, você acha o w, depois você substitui, acha o z, substitui na de cima, acha o y, substitui na de baixo, acha o x. Essa vai ser a ideia. Todo sistema escalonado ele já está pronto para encontrar a solução rapidamente. Então veja, já temos o valor de y, agora a gente usa o método da substituição, que são os métodos do ensino fundamental. Veja só, 2x, vamos usar essa primeira equação, 2x mais 3 vezes o y, que é 1, igual a 7. Portanto, 2x igual a 4. Vou passar o 3 para o segundo membro. E aí, finalizamos com 4 sobre 2, x igual a 2. Esse é o resultado final da nossa solução. Ou seja, solução para o sistema é, entre chaves, entre parênteses, primeiro é sempre x2, segundo sempre y1. Isso porque é 2 por 2. E aí a gente finaliza essa nossa primeira parte envolvendo esses 4 métodos para a resolução de sistema SPD, possível e determinado. Só tem uma única solução, essa aqui. Se você substituir, como a gente já fez isso lá na adição, você vai verificar que a solução ela está correta. Ok? Então com isso a gente finaliza essa primeira parte. No nosso próximo encontro vamos abordar aí outros métodos, como regra de Cramer, como resolver um sistema por gráfico, ainda 2 por 2. Tranquilo? Um forte abraço a todos.